Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. A semana foi marcada desde o último domingo, dia 11 de julho, pelos acontecimentos em Cuba. Nós vamos dedicar grande parte do nosso programa de hoje a tratar sobre este assunto, que comove a militância de esquerda, envolve os interesses de uma grande faixa da opinião pública e principalmente das forças progressistas e anti-imperialistas no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. Eu vou começar apresentando aqui para vocês, vou, na verdade, ler o editorial que nós publicamos já na segunda-feira, dia 12, em que procuramos, em cima do lance, nos posicionar sobre os acontecimentos. Nós dizíamos: neste domingo, 11 de julho, ocorreram manifestações de protesto em Cuba. Apesar do número limitado de pessoas mobilizadas nas ruas, os bolsonaristas brasileiros e demais forças da extrema-direita no mundo estão fazendo grande agitação nas redes sociais. Estão procurando dizer que em Cuba estourou uma rebelião popular e que o sistema socialista e o governo revolucionário, dirigido pelo presidente Miguel Dias-Canel, e o Partido Comunista estão a ponto de cair. A mídia cubana e o governo cubano caracterizaram os protestos como ações de mercenários e contra-revolucionários a serviço do imperialismo estadunidense. Com palavras de ordem vazias, supostamente pela liberdade, a pátria e a vida, esses manifestantes tentaram tumultuar a ordem pública e provocar uma situação propícia à desestabilização do país. Aquelas manifestações foram precedidas por ampla campanha nas redes sociais, com o falso lema SOS Cuba, supostamente para ajudar o povo cubano no enfrentamento à pandemia da Covid-19. O presidente da República de Cuba, que é também o líder máximo, primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Miguel Dias-Canel, fez um pronunciamento pela televisão no próprio domingo, 11 de julho. Disse que essas manifestações são mais um ato de provocação contra o povo e o governo de Cuba. Com firmeza, o presidente Dias-Canel afirmou que o país não vai ceder à pressão imperialista, nem vai abrir mão da sua soberania. Dias-Canel convocou os cubanos a saírem às ruas em defesa dos seus direitos, da paz e da estabilidade do país. Mais uma vez, o presidente cubano denunciou o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba por mais de 60 anos. Bloqueio que tem por objetivo estrangular a economia do país, provocar fome, mal-estar social e, a partir disto, desencadear uma explosão social para desestabilizar o país e derrubar o governo socialista. Além da forte reação do povo cubano, que saiu às ruas em defesa da sua soberania, coletivos, movimentos e organizações latino-americanos expressaram no próprio domingo seu respaldo ao povo e ao governo de Cuba, em resposta à campanha de desprestígio e desestabilização promovida pelos Estados Unidos contra a ilha caribenha. Em seguida, e nós vamos ver aqui, na sequência do nosso programa, houve muitas manifestações de solidariedade com o país socialista caribenho, através de pronunciamentos de importantes líderes políticos e importantes estadistas, como veremos na sequência. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma sequência de notícias que nós publicamos no site Brasil 247, que nos permitirá, essa sequência nos permitirá
observar como foi a crônica, qual é a crônica dos acontecimentos e quais são as ideias principais que as forças progressistas, os revolucionários estão sustentando no debate que se desencadeia em torno da questão cubana. Antes disso, meus amigos, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês o acompanhamento, o apoio que nos dão e reiterar aquele apelo que sempre fazemos de que continue apoiando o site Brasil 247, a TV 247, tornando-se membros, tornando assinantes, dando o seu apoio financeiro, de qualquer que seja o valor, porque isto reforça a nossa voz independente, a nossa voz da resistência, reforça a nossa presença na luta das ideias, em favor da paz mundial, em favor dos direitos dos povos, da autodeterminação das nações, em favor da democracia, do protagonismo popular, em favor da democratização das relações internacionais. Estas são as causas, estas são as bandeiras pelas quais o site Brasil 247 e a TV 247 se empenham no dia a dia. É em função disso que nós elaboramos aqui os nossos noticiários, damos aqui as nossas opiniões e compartilhamos as reflexões de centenas e centenas de colaboradores que assim nos ajudam e se incorporam também ao nosso trabalho para fazer valer as ideias progressistas nesta que é uma luta fundamental, que é a batalha das ideias. Eu vou então começar, meus amigos, apresentando a vocês como foram algumas reações importantes a esses acontecimentos em Cuba. Eu começo apresentando aqui a primeira opinião apresentada pelo governo de Cuba no próprio domingo. Então, dizia assim a notícia: governo cubano responde aos protestos de desestabilização no país. A rua é dos revolucionários. Esse foi um pronunciamento importantíssimo do presidente Miguel Díaz-Canel. Aí nós vemos o presidente Canel indo a uma das municipalidades de Cuba, Santo Antônio de los Baños, que foi um dos epicentros das manifestações mercenárias, das manifestações anticubanas, das manifestações antigoverno. E o presidente Canel não teve dúvidas em fazer um apelo aqui, nas palavras dele, os comunistas, os revolucionários, os patriotas cubanos saíssem às ruas para afirmar o seu apoio à Revolução Cubana, para defender a estabilidade do país, como está dito aí. E ele disse, então, a rua não é dos mercenários, a rua é dos revolucionários. E foi assim que nós vimos milhares e milhares de cubanos saindo às ruas em diferentes bairros de Havana e em diferentes municípios do país, em que eles diziam o seguinte: as ruas são do povo de Fidel. E muitos deles carregavam as bandeiras de Cuba e a foto do Fidel Castro, que é o líder, o comandante eterno da Revolução Cubana, aquele que melhor simboliza e cujo pensamento melhor sintetizou o espírito revolucionário do povo cubano. Então, eu começo compartilhando isso porque essa informação que aí está e essa fotografia que mostra bem a presença do presidente Canel nas ruas, esse episódio aí expressa este chamamento, que mostra também qual foi a reação inicial e uma reação que marca a semana inteira do povo cubano e do governo cubano a essas manifestações que ocorreram ali. Eu queria destacar, como tínhamos dito no editorial, que a motivação, o pretexto, melhor dito, para a realização das manifestações foi a suposta luta desses manifestantes por medidas de controle da pandemia, por medidas para melhor distribuição de alimentos e por medidas para fazer cessar a penúria que se estabeleceu na área dos combustíveis, que tem provocado uma série de apagões na ilha, falta de energia. Precisamos destacar o que aqui representam
esses 3 pontos e por que isto está ocorrendo. Quero dizer que esses 3 pontos, essas 3 questões, são questões que correspondem a problemas reais que a população cubana está enfrentando e que estão sendo explorados por uma campanha, e esta campanha foi o que precedeu as manifestações, campanha essa chamada SOS Cuba, pretensamente para reivindicar ajuda internacional para Cuba e seu povo e seu governo resolverem estes problemas. Bom, e com isso eles então procuraram sintetizar essas reivindicações nas palavras de ordem que levantavam nas ruas, como nós dissemos no editorial, pátria, vida e liberdade. Esse foi o mote que eles levaram às ruas, ao mesmo tempo que reivindicavam esses 3 pontos aí. O que é que a gente queria dizer sobre isso? Primeiro, sobre a pandemia. Cuba é um dos países que melhor controlou a pandemia. Agora, durante as últimas semanas, ocorreu, de fato, um repique da pandemia. No momento em que Cuba estava conquistando um dos maiores êxitos dentre todos os países do mundo no enfrentamento à pandemia, que é o êxito de ter conseguido colocar 2 vacinas, de concluir os estudos com essas vacinas e de começar a vacinação da sua população com essas 2 vacinas. Muitas vezes nós falamos aqui sobre isso, que a vacina Abdala e a vacina Soberana 2. E foi exatamente no meio da vacinação, justamente quando a população estava começando a ser vacinada, que aconteceu esse repique, que o governo cubano admitiu que existe, o que ocorreu de fato, o repique da pandemia, e no momento em que estava se realizando também uma campanha internacional coordenada por uma série de organizações não governamentais e movimentos sociais, amigos de Cuba, para arrecadar fundos no sentido de enviar seringas e agulhas para apressar ou para acelerar a campanha de imunização do povo cubano. Porque as seringas e agulhas faltam em Cuba, e eu vou explicar já por quê, em relação também à questão dos alimentos. Antes, eu quero dizer que o Partido Comunista de Cuba, como está dito aí na notícia que nós publicamos, a direção do Partido Comunista de Cuba se reuniu no mesmo dia dos protestos. E, além de ter se reunido no mesmo dia dos protestos, eu vou mostrar aqui para vocês outra informação para ilustrar como a direção do Partido Comunista e a direção do governo cubano agiu de maneira tempestiva em relação aos problemas que foram apontados, tanto os problemas da pandemia, como os problemas de alimentação, como os problemas ligados aos combustíveis, como o governo cubano se apressou a tomar as medidas pertinentes e, ao mesmo tempo, denunciar os verdadeiros causadores dos problemas que Cuba está enfrentando. Estou procurando aqui a notícia, que é interessante. É interessante compartilhar com vocês, porque isso ajuda a compreender bem o que está acontecendo. Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, diz que é uma tentativa de aplicar um golpe suave, entre aspas, contra Cuba. O que acontece, meus amigos? O que acontece é o seguinte: Cuba está bloqueada há mais de 60 anos pelo imperialismo estadunidense. E, além de estar bloqueada pelo imperialismo estadunidense, durante o governo Trump, o último governo dos Estados Unidos, ele acresceu a dezenas e dezenas de medidas que o governo estadunidense, os sucessivos governos estadunidenses tomaram ao longo desses mais de 60 anos. Trump acrescentou 242 medidas que agravaram o bloqueio. E com este agravamento do bloqueio, Cuba se vê impedida de fazer um comércio internacional normal,
se vê impedida de importar mercadorias importantes, incluindo alimentos. Se vê impedida de importar combustíveis. Se vê impedida portanto, importar também equipamentos médicos, como, por exemplo, faltam seringas e agulhas e faltam outros equipamentos médicos essenciais para o bom funcionamento do seu sistema de saúde. Apesar disso, Cuba vinha, como eu disse, obtendo êxitos no combate à pandemia e vinha colocando em funcionamento um eficaz sistema de saúde. Então, o presidente Dias-Canel foi, além do discurso que ele fez no próprio domingo, ele convocou uma coletiva de imprensa no dia 14, quarta-feira, ou 13, terça, e nessa coletiva de imprensa estavam vários ministros, ministro da Saúde, ministro das Energias, ministro da Economia, uma série de ministros presentes para explicar à população cubana o sentido das medidas que o governo estava tomando para enfrentar esses problemas das penúrias, das carências que a população enfrenta e, ao mesmo tempo, para fazer esta denúncia de que os motivos que explicam essas penúrias, o motivo está no bloqueio econômico, comercial e financeiro que os Estados Unidos movem contra o país. E que essas manifestações que tomavam a luta para resolver supostamente esses problemas como pretexto, essas manifestações não passavam de uma tentativa para criar uma situação, como se chama hoje em dia, de golpe suave. Golpe suave no sentido de que não é um golpe militar propriamente dito, ou não é uma intervenção militar propriamente dita, não é uma guerra convencional, é um tipo de golpe, é um tipo de guerra que consiste em fazer uma massiva propaganda, em promover o isolamento internacional do país, em criminalizar o governo e em, através de uma série de manipulações, levantar o povo, provocar manifestações e uma situação de distúrbios sociais e, portanto, que leve o país à desestabilização. Eu quero lembrar que, no começo do bloqueio, logo após a vitória da Revolução Cubana, os primeiros documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, eles preconizavam exatamente isso. Eles diziam o seguinte: nós devemos fazer o bloqueio econômico, comercial e financeiro de Cuba, porque esse bloqueio deve levar a uma situação tal de penúria, uma situação tal de miséria, criará um tamanho mal-estar social que, inevitavelmente, isto levará a que o povo se levante contra o governo socialista, contra o governo comunista. Então, já faz mais de 60 anos que os Estados Unidos alimentam essa expectativa de que, através do bloqueio, eles vão conseguir promover uma subversão em Cuba. Agora, eles se aproveitaram desse pretexto que o país está enfrentando dificuldades decorrentes deste bloqueio e se utilizaram desse método poderoso, essa ferramenta poderosa que é a internet, que são as mídias sociais, as redes sociais, criaram milhares e milhares de grupos através de esquemas de robôs que são acionados de fora do país, em servidores instalados fora do país, criaram essa hashtag chamada SOS Cuba, criaram um movimento artificial chamado SOS Cuba, criaram organizações não governamentais que atuam com esse nome e que atuam com esta palavra de ordem: vamos socorrer Cuba, vamos salvar Cuba, vamos salvar o povo cubano, para, de maneira enganosa, envolver as pessoas e provocar um levantamento. Agora, isso, portanto, é preciso ser denunciado, e é o que o governo cubano fez, como uma ofensiva política e midiática. E esta ofensiva política e midiática, ela é combinada com uma série, que ela vem de fora,
mas ela é combinada com a série de mecanismos que eles acionam internamente, que é a mobilização de grupos mercenários. Gente que atua com dinheiro estadunidense, dinheiro de uma série de programas de financiamento, que seja o Departamento de Estado, seja os órgãos de espionagem, promovem em Cuba, eles recrutam pessoas em Cuba. Porque, é claro, dentro da população cubana, existe a maioria que defende a revolução, que apoia a revolução, que é respaldo do governo, mas há uma minoria do contra. E no meio dessa minoria do contra, eles recrutam mercenários, financiam mercenários, entre eles blogueiros, jornalistas, escritores, gente que tem alguma influência, para exatamente fomentar uma opinião pública desfavorável ao governo revolucionário. Então, como muito bem denunciou o presidente Dias-Canel, está em curso uma tentativa de promover o chamado golpe suave, através de uma ofensiva midiática e política, e através da mobilização de mercenários e de pessoas vinculadas e a serviço da contra-revolução e do imperialismo. Essa é uma questão que precisa ficar muito bem nítida na nossa argumentação. Além disso, eu quero levantar que isto ficou completamente comprovado na última quinta-feira, as digitais do imperialismo nessa ofensiva, a presença do imperialismo nessa ofensiva, isso daí ficou totalmente comprovado com o discurso que fez o próprio presidente Joe Biden, que durante a semana ele disse: não, isso não existe, nós não estamos por trás desses acontecimentos, nós apenas defendemos que a população cubana tenha a liberdade, tenha o direito de se manifestar. Nós até gostaríamos de poder ajudar Cuba, mas não vamos fazer isso porque a ajuda a Cuba poderia cair nas mãos do governo comunista e essa ajuda ser desviada. Discurso falso, discurso hipócrita. O presidente Dias-Canel afirmou de maneira muito clara, já desde o domingo: se alguém quer ajudar Cuba, como diz essa campanha, SOS Cuba, é simples. Basta levantar o bloqueio. Acabando com o bloqueio a Cuba, Cuba sabe como se mover, Cuba sabe como se defender, Cuba sabe como ajudar o próprio povo, Cuba sabe como acionar os mecanismos para que a sua economia funcione a contento, de maneira a atender aos reclamos e às demandas da sua população. Quero dizer também que essa denúncia foi feita através de um pronunciamento muito importante. Eu vou ver se eu encontro ele aqui. Nós noticiamos isso durante a semana, que foi um pronunciamento do chanceler cubano, Bruno Rodrigues, está aqui. Cuba denuncia a operação política midiática contra o país. O governo dos Estados Unidos emprega vastos recursos, laboratórios sociais e ferramentas de alta tecnologia em uma campanha frenética que visa desacreditar Cuba com mentiras e manipulação de dados, afirmou o chanceler cubano Bruno Rodrigues Parilla. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, denunciou na terça-feira o governo dos Estados Unidos por liderar uma campanha de comunicação para desacreditar e desestabilizar a nação, informa a Telesul, que é um canal e um site de muito boa qualidade, aliado de todos os povos da América Latina. O chanceler cubano afirmou que a política subversiva dos Estados Unidos contra o país caribenho se agravou desde 15 de junho de 2021, portanto, há um mês, e reagiu: advirto que seu comportamento irresponsável, referindo-se aos Estados Unidos, pode acarretar consequências negativas para a região. Defenderemos nosso direito à paz, à tranquilidade do cidadão, à nação e à revolução, com absoluta lealdade à memória de Fidel, ao legado de Raul e lado a lado com o presidente Dias-Canel
enfatizou o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues. Então, essa questão é muito importante. Mas eu dizia sobre a atitude do Biden, que o Bruno Rodrigues, como o presidente Canel já tinha feito, denunciou. Mas a questão do Biden, amigos, é importante a gente ressaltar, e é um dos fatos mais destacados dessa crônica dos acontecimentos, porque não só explicita as digitais do imperialismo, como desmascara totalmente a política externa dos Estados Unidos. Eu reputo essa declaração do Biden como de extrema gravidade, não só em relação a Cuba, não só em relação à América Latina, mas em relação ao conjunto da geopolítica, em relação ao conjunto da situação política internacional. Diz o texto: com retórica anticomunista, Biden ofende Cuba como Estado fracassado. Usa-se também a linguagem nos meios diplomáticos Estado falido. O presidente dos Estados Unidos faz discurso ideológico contra Cuba. Para o titular da Casa Branca, o país é um Estado fracassado e o comunismo é um sistema fracassado. Então, ele ideologizou a sua pregação anticubana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, na quinta-feira, 15, em uma entrevista coletiva à imprensa, que Cuba é um Estado fracassado e que não considera, vejam bem, amigos, não considera enviar apoio à ilha no momento, visto que o governo cubano poderia confiscar as remessas. Biden disse também que o comunismo é um sistema fracassado. Abre aspas. O comunismo é um sistema fracassado, um sistema universalmente fracassado. Não vejo o socialismo como um substituto muito útil, mas esta é outra história. E continua dizendo o presidente Biden: Cuba, infelizmente, é um Estado fracassado e está reprimindo seus cidadãos. Há várias coisas que poderíamos considerar para ajudar o povo de Cuba, mas isto requereria uma circunstância ou garantia diferente de que o governo não tiraria vantagem disto, disse Biden na Casa Branca após reunião com a chanceler alemã Angela Merkel, informa o site UOL, notícia que foi publicada também no site Brasil 247. Eu daqui a pouco vou comentar também sobre esta visita da chanceler alemã à Casa Branca durante esta semana, que é um dos itens importantes da nossa discussão aqui. Mas o que é que eu vejo na afirmação do Biden? Eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, está contida aí uma ameaça, gente. Quando ele diz que precisaria de garantias de que o governo cubano não vai agir assim ou assado e, portanto, impõe uma condição para fazer aquilo que ele chama de ajudar o povo cubano, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: precisa derrubar o governo cubano, precisa acabar o comunismo em Cuba para que os Estados Unidos ajudem o povo cubano a resolver os seus problemas. Então, esse é um aspecto de uma ameaça intervencionista. O outro aspecto é o renascimento desta retórica anticomunista. Eles não dizem que o comunismo acabou? Ele não está dizendo que o comunismo é fracassado? E para quem então está falando no comunismo? Está falando no comunismo porque ele sabe que os comunistas exercem uma influência decisiva em alguns países, inclusive em Cuba, porque Cuba é um país dirigido por um partido comunista. E quer queiram, quer não, é esse Partido Comunista de Cuba que combina de maneira magistral a ideologia do José Martí, do independentismo nacional cubano, do patriotismo cubano, combina isso com o marxismo-leninismo, que o comandante Fidel Castro foi capaz de sistematizar e aplicar à realidade cubana. Por isso que os cubanos falam também a prédica do Fidel, que foi
esse conjunto de ideias, esse pensamento virtuoso, esse pensamento dialético, esse pensamento abrangente do comandante Fidel Castro, que conseguiu unir essas duas noções, o marxismo-leninismo e o independentismo e o patriotismo contido no pensamento do José Martí, prócer da independência cubana desde os finais do século XIX. É este Partido Comunista que tem esta concepção de mundo, que conseguiu organizar, como disse o presidente Canel, em resposta ao Biden, conseguiu organizar um Estado nacional que garante os direitos da ampla maioria. Então, como pode dizer que é fracassado um Estado desse? Não é fracassado. Um país que, com as próprias forças, se tornou o único país latino-americano a produzir a vacina, com as próprias forças, a vacina anti-Covid. Um dos poucos países do mundo, que são pouquíssimos os países do mundo que já conseguiram produzir a vacina. Um país que garante uma saúde de boa qualidade, uma educação de boa qualidade, um povo culto, civilizado. Então, esse país não é evidência do fracasso, é evidência do êxito. E é evidência do êxito do socialismo e do Partido Comunista cubano. Então, essa retórica anticomunista do Biden acaba que é uma coisa que desmascara a própria ideologia estadunidense capitalista. Porque também ele está vendo o seguinte, que do outro lado do mundo existe uma potência emergente chamada China, que se desenvolve de maneira impetuosa, e quem dirige esse país é o Partido Comunista da China, como a gente já falou aqui em diferentes oportunidades. Então, não é à toa que o Biden está falando agora de comunismo. É porque, no fundo, eles estão receando esse fortalecimento dos comunistas, para citar apenas 2 estados nacionais que não são fracassados, não. Tem muitos êxitos, Cuba e China. Então, eu destaco isso, mas volto a repetir. Está contida no discurso do Biden, quando ele diz que ajudaria Cuba caso a gente tivesse garantia disso ou daquilo, está contida uma ameaça. E os cubanos têm sabido reagir a isto, e eu não tenho dúvida de que vão continuar conseguindo reagir. Eu quero, ainda sobre o assunto Cuba, destacar alguns aspectos importantíssimos sobre esses acontecimentos. Eu quero me referir à grande solidariedade que Cuba tem recebido nesses dias. Começo dizendo que a República Popular da China se manifestou contra essa tentativa de desestabilizar Cuba. A Rússia se manifestou em solidariedade a Cuba e chamou a atenção dos Estados Unidos de que ela não vai admitir, a China também fez isso, que os Estados Unidos se aproveitem de uma situação difícil, temporária, que o povo cubano está enfrentando, para fomentar a instabilidade e uma tentativa de intervenção no país. Quero destacar os pronunciamentos corajosos de presidentes latino-americanos, López Obrador, do México, Alberto Fernandes, da Argentina, Nicolás Maduro, da Venezuela, se pronunciaram claramente em nome dos seus governos. Todos mencionaram a questão do bloqueio. Aliás, eu quero destacar também, nessa questão do bloqueio, porque eles se referiram a isto, que há pouquíssimas semanas, nós dedicamos um programa a isto aqui, há pouquíssimas semanas, a maioria esmagadora dos países do mundo, 184, na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, se pronunciaram contra o bloqueio a Cuba. Apenas 2 países foram a favor do bloqueio a Cuba: os próprios Estados Unidos e Israel, que é um sabujo dos Estados Unidos. E apenas 3 países se abstiveram, de maneira vergonhosa e indigna também: o Brasil, sob a liderança do governo genocida do Bolsonaro,
A Colômbia, que é dirigido por um governo de extrema-direita, e a Ucrânia, que também é um país dirigido pela extrema-direita e que os Estados Unidos e alguns países europeus da OTAN utilizam como ponta de lança contra a Rússia. Então, o bloqueio estadunidense a Cuba, a tentativa de desestabilizar Cuba, as ameaças a Cuba por parte dos Estados Unidos contrariam a opinião da esmagadora maioria dos países do mundo, assim como contraria a opinião e o sentimento de vastíssimas camadas populares do mundo e que também se expressaram através dos movimentos de solidariedade e continuam se expressando. Se de um lado as redes sociais manipuladas pelo imperialismo fizeram toda uma instrumentalização dessa campanha SOS Cuba para fomentar as manifestações, de outro, as redes sociais estão repletas de manifestações a favor de Cuba, do seu governo, do Partido Comunista, da Revolução Cubana e do conjunto das suas instituições. Mas eu quero destacar, além da posição dos governos, de muitos governos, entre esses governos, esses que eu me referi, China, Rússia, México, Argentina, Venezuela, posso mencionar também a Nicarágua. Além desses governos, alguns líderes importantes se pronunciaram, como foi o caso do Evo Morales, líder inconteste do povo boliviano, e como foi o caso dos ex-presidentes brasileiros, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma. Numa atitude corajosa, numa atitude audaciosa e numa atitude correta. E o Lula e a Dilma não poderiam tomar outra atitude senão essa. A Dilma foi muito enfática quando ela falou do bloqueio, que o bloqueio estadunidense é o grande responsável pela situação que Cuba está atravessando. Mas sobre essa questão da posição da Dilma e do Lula, eu quero destacar algumas críticas que foram feitas e debater com essas críticas. Alguns jornalistas vieram dizer o seguinte: mas o Lula pisou numa casca de banana, o Lula caiu numa armadilha, como é que ele quer ser o candidato das forças progressistas se ele associa sua imagem à imagem do governo cubano? Ora, queriam que o Lula desertasse da posição que ele sempre defendeu historicamente? Não ia. É uma expectativa falsa querer que o Lula deserte. Porque nós estamos vivendo uma época de desertores também. Há desertores por todo lado. Gente que muda de camisa, gente que muda de partido, gente que se afasta dos seus ideais. Então, essa expectativa em relação ao presidente Lula, de que ele vai fazer uma campanha eleitoral negando as suas origens, negando os seus compromissos internacionalistas, negando a solidariedade a um país amigo, um país que sempre lhe estendeu a mão, um país que coletou milhões de assinaturas dos 11 a 12 milhões de habitantes que existem da população cubana, pelo menos 2 a 3 milhões assinaram um documento estimulados pelo governo cubano e pelas instituições populares de Cuba, pedindo a libertação do presidente Lula. Como é que o Lula não ia ser solidário a Cuba? Então, é uma crítica infundada, na verdade, é uma fraude uma crítica dessa. Mas eu quero destacar que, no meio das posições falsas sobre Cuba, nós vimos o que é que o Ciro Gomes disse ontem, na sexta-feira. Ele deu uma tuitada hipócrita, porque ele disse não, que a gente tem que defender Cuba, se diferenciar em relação ao que os Estados Unidos estão fazendo em relação a Cuba, mas nós não vamos agir como agiu o PT no exercício da política externa do Brasil, como agiram, portanto, os governos de Lula e da Dilma. Nós queremos debater a posição sobre Cuba com isenção. Ora, Ciro Gomes, não há isenção na discussão com o imperialismo. Não adianta você dizer que
tem diferenças em relação à posição estadunidense sobre Cuba e, ao mesmo tempo, dizer que é preciso tratar a questão de Cuba com isenção. A defesa da Revolução Cubana, no momento que ela é atacada pelo imperialismo, tem que ser intransigente, inflexível e incondicional, tem que ser absoluta. Então, o Ciro Gomes acaba dando mais uma demonstração também de que não tem a mínima capacidade, a mínima condição de ser representante de terceira via nenhuma, de frente ampla nenhuma, e de que ele não tem a mínima condição de recolher o apoio das forças progressistas brasileiras nessa sua pretensa candidatura, fadada a ficar em quarto ou quinto lugar nas eleições de 22. Então, eu queria fazer esse registro, porque em torno dessa questão da defesa da Revolução Cubana, em torno dessa questão da solidariedade com Cuba, há também um debate teórico, político e ideológico, um debate de posições no seio da esquerda brasileira. Eu quero deixar claro aqui a minha opinião sobre isso, totalmente demarcada dessa posição aí centrista, que, na verdade, faz o jogo da direita e do imperialismo expressado aí pelo senhor Ciro Gomes, que é realmente um candidato, um falso candidato de terceira via, um falso candidato de frente ampla, ele que anda de braços dados aí com a direita, do DEM e Companhia Limitada. Bom, gente, era isso que eu queria dizer sobre Cuba, e desejando que o povo cubano continue avançando na defesa de sua revolução. Nós estamos nos aproximando do dia 26 de julho, daqui a 10 dias, 9 dias, 26 de julho, que é a data simbólica do começo da Revolução Cubana. 26 de julho de 1953, o famoso assalto aos quartéis Moncada e Céspedes, ali na região oriental de Cuba, Santiago de Cuba, sob o comando de Fidel Castro. Foi ali que começou toda a saga dos guerrilheiros cubanos, que culminou com o triunfo magistral de 1º de janeiro de 1959. Bom, temos um assunto muitíssimo importante para tratar aqui, da conjuntura internacional, e que tem tudo a ver com o que nós acabamos de apresentar, porque, de um lado, nós temos a luta do imperialismo estadunidense para desestabilizar Cuba. De outro lado, nós temos a luta do imperialismo estadunidense para tentar isolar e derrotar a China e a Rússia. Biden e Merkel querem unir forças contra a Rússia e a China. Apesar de divergências em alguns pontos, os líderes dos Estados Unidos e da Alemanha querem uma frente contra os dois gigantes considerados inimigos sob a ótica imperialista. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a chanceler alemã, Angela Merkel, prometeram, nesta quinta-feira, dia 15, trabalhar em conjunto para enfrentar a Rússia e a China. Biden disse que reiterou suas preocupações sobre a construção do gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha sobre o Mar Báltico. Mas ele e Merkel estão unidos na crença de que a Rússia não deve utilizar a questão energética como uma arma. Estamos juntos e continuaremos juntos para defender nossos aliados do flanco leste da OTAN contra as agressões na Rússia. Grande herói do mundo ocidental, o Biden. Disse Biden em uma entrevista coletiva conjunta ao lado de Merkel. O chefe da Casa Branca afirmou que os dois países irão defender os princípios democráticos e os direitos universais. Biden se referiu às supostas ações da China contra o que chamou de sociedade livre e aberta. Ou seja, ele acusa a China de ser um país que atua contra o que ele concebe como sociedades livres e abertas. Então, eu quero caracterizar que o Biden continua, depois daquela turnê que ele fez pela Europa, que nós comentamos aqui também, durante vários programas, quando ele se reuniu com o G7, se reuniu com a Comissão Europeia, se reuniu com a cúpula da OTAN e se reuniu bilateralmente com alguns líderes da União Europeia. Naquela altura lá, naquela turnê, ele fez todo esse esforço para envolver a Europa na sua ofensiva contra a Rússia e a China.
E ele continua essa ofensiva. A Angela Merkel foi lá fazer uma visita, a última visita dela, que ela está deixando a vida política, depois de 15 anos. Aliás, ninguém diz nada, né? Ela pode ficar 15 anos no poder. Os outros, quando ficam, que são adversários dos Estados Unidos, eles dizem ditadura, isso e aquilo. Mas ela foi lá fazer uma visita e o Biden, então, aproveitou para reiterar esta sua pretensão de manter a Europa unida aos Estados Unidos na luta contra a Rússia e a China. E aqui tem a reação imediata da Rússia, que eu quero também apresentar a vocês e comentar, porque isso faz parte de uma discussão importante sobre a geopolítica, porque esta contradição dos Estados Unidos com a Rússia e a China e a luta política, diplomática e também militar que a Rússia e a China estão preparadas para fazer, isso vai marcar a vida política internacional ao longo de muitos anos daqui para frente. Então está aí, Lavrov, que é o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, um grande chanceler, um grande pensador da geopolítica, um homem que compreende muito bem a história da Rússia, a história do mundo, que lida com esses conceitos da geopolítica. Sergei Lavrov, chanceler da Rússia, elogia o histórico tratado China-Rússia. E está aqui o texto que foi publicado originalmente na agência russa Sputnik e que o site Brasil 247 publicou em primeira mão aqui entre os sites brasileiros de política internacional. Nesta sexta-feira, 16, portanto, um dia depois das declarações do Biden, na verdade, menos de 24 horas, né? No dia seguinte, mas menos de 24 horas, no 20º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre a Rússia e a China, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que os dois países cooperam militarmente, mas que essa cooperação não visa terceiros países. Diplomacia. Com base nos princípios do artigo 7 do tratado, estamos desenvolvendo com sucesso a cooperação militar, que é exclusivamente de natureza defensiva e não visa a quaisquer países terceiros, disse Lavrov, em artigo publicado pelos jornais Rossiyskaya Gazeta e Remin Ribal. O Rossiyskaya Gazeta é a Gazeta Russa e o Remin Ribal é o Diário do Povo, órgão do Partido Comunista da China. O ministro acentuou também que os países realizam regularmente exercícios de comando e de tropas, de combate ao terrorismo e exercícios navais. A cooperação é enriquecida através de novos formatos, incluindo a patrulha aérea com aviões de longo alcance na região da Ásia-Pacífico, disse Lavrov. O tratado referido foi assinado em 16 de julho de 2001, portanto, acaba de completar 20 anos, e já foi prorrogado por mais 5 anos, neste próprio mês de julho de 2021. Notícia importantíssima, porque, além de reafirmar os termos da amizade sino-russa, é uma resposta frontal a essa retórica intervencionista, essa retórica hostil, essa retórica ameaçadora do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É uma afirmação de que a Rússia e a China não vão admitir esse tipo de hostilidade e estão preparadas para se defender. Então, meus amigos, essas eram as considerações que eu queria fazer sobre estes principais assuntos. Na verdade, a questão de Cuba, para nós, foi a principal questão da semana, e se essa situação perdurar, nós vamos continuar cobrindo em cima do lance e dando a nossa opinião claríssima sobre o assunto, porque consideramos que a defesa da Revolução Cubana, a defesa da soberania cubana, a defesa do direito do povo cubano a construir a sua vida livre, soberana, independente, socialista, escolhendo o seu modelo de vida, escolhendo o seu modelo econômico e social.
Isso é um direito sagrado que tem cada povo. E o imperialismo estadunidense não tem o direito de retirar do povo cubano essa condição. E fazemos votos de que o povo cubano, portanto, agora que se aproximam os festejos do 26 de julho, que o povo cubano reúna forças, renove as energias, renove a sua inspiração revolucionária e se una em torno da liderança do seu governo, do seu partido, que é o Partido Comunista de Cuba, e do seu presidente, Miguel Díaz-Canel, que nesse episódio mostrou valor, está mostrando muito valor, está mostrando autoridade, mostrando liderança, mostrando lucidez, mostrando prudência e mostrando capacidade de se mover, de se movimentar numa situação tão desfavorável. Mas nós temos confiança de que o povo cubano, unido a essa liderança, que é uma liderança recente, o Miguel Díaz-Canel, recém foi eleito líder máximo do Partido Comunista Cubano no Congresso agora de abril deste ano. Ele recebeu a confiança da geração que fez a Revolução, representada na ocasião pelo generalíssimo de exército Raul Castro, que é o herdeiro do comando da Revolução, que foi o comando do líder eterno dessa Revolução, Fidel Castro. Então, meus amigos, com essas informações e considerações, eu encerro esse programa de hoje, desejando a todos um ótimo final de semana, uma excelente semana também, e fica o nosso encontro marcado aqui para segunda-feira, no Bom Dia 247, às 7 da manhã, quarta-feira, O Mundo Como Ele É, quarta às 10 da manhã, e no sábado que vem, como sempre, aqui no A Semana no Mundo. Um forte abraço, muitíssimo obrigado pelo acompanhamento, pela atenção, e agradeço muitíssimo também, durante a semana eu tenho recebido mensagens, e-mails com perguntas, com informações, com opiniões. É assim que a gente constrói realmente um canal de TV participativo com a comunidade. Eu agradeço a todos que fazem isso e continuaremos compartilhando juntos informações e análises. Um abraço a todos e bons trabalhos, boas lutas, bons estudos, e os nossos encontros ficam marcados para a próxima semana. Tchau, amigos!